Pois é. Com estes latidos que vamos passar então para esta rúbrica do Doutora Pet. Mas não se deixem enganar pelos latidos, porque o nosso amiguinho 2 não late, mia. É verdade. E para além de miar, tem um nome que eu também acho que é muito à frente, mas vamos deixar que seja. Ainda ganhámos aqui uma lembrançazita da Casa das Palmeiras. Doutora, eu tenho que tomar banho disso. Tomar banho Tomar banho disso. com isso, quero ver como é que. Então, olá, Olá, doutora bom dia aos dois. Anabela, como está? Muito gosto em vê-la novamente. Obrigada. Eu pensava que era a semana passada. Não, Mas 15 não. 15 dias. É de 15 em 15. Não me disseram nada, então, que eu não vi a nossa veterinária. E eu pensei, Ficaste bom, aflito. está muito ocupada. Hoje temos um amiguinho, ou uma amiguinha. Hoje temos uma menina que é Sansa, que é Scottish. Já a trouxemos. Olha, ela percebeu logo. Percebeu o nome, exatamente. É a Sansinha. Oh, Sansa, tudo realmente é É muito calminha. calmíssima, Olha lá. calmíssima, lindíssima. Ela parece com o sofá perfeita. está camuflada. Pois é. Está camuflada. E os olhos a condizer com as almofadas. Pois é, está tudo a condizer. Está tudo a fazer pão-dã. Bom, então, estamos na época do Natal, não é? Estamos? Não? Ah, pois estamos, é verdade, está aqui, é verdade. Estamos na época natalícia, nesta época festiva. Acontecem sempre uma série de coisas que são diferentes, não é? E nós sabemos que os nossos animais, não é? Aliás, todos os animais têm os seus hábitos, mas nesta altura há sempre coisas diferentes a acontecer. Seja maior agitação, sejam ruídos, seja a quantidade de pessoas que temos na nossa casa, mesmo a mudança dos nossos hábitos diários. Em que é que isso se pode refletir nos nossos animaizinhos? É assim, os nossos animais, os gatos, por exemplo, não sei se têm ideia, eles não são muito adaptáveis a mudanças. Ou seja, eles gostam muito, é uma espécie que é muito rotinada, gosta das suas rotinas, do seu ambiente. Se vocês lá em casa e os donos, os tutores de gatos sabem, se mudarem de um móvel, uma coisa do seu, que é o normal, da sua posição normal, eles ficam logo todos um bocadinho atrapalhados e começam logo a marcar. Ou seja, eles gostam de estarem cómodos, vivem muito bem, são felizes com a sua rotina. Como tu estavas a dizer, é verdade, esta época é espetacular, não é? A época da família, dos amigos, não é? Há muito mais pessoas diferentes a entrar em casa e com ruídos diferentes e isso faz com que eles fiquem ansiosos e mesmo com medo. Não sei se sabem como é que um gato, e isto era importante lá em casa saberem, como é que um gato fica com medo. Como é que os tutores sabem, este meu gato não está propriamente muito confortável com este ambiente. Eles começam a marcar território, mesmo os animais, os gatos que são castrados, marcam território, é uma posição de que eu não estou bem. Podem, por exemplo, urinar e defecar, não na caixa da liteira. Mesmo já estando habituados. Exatamente. Eles fazem é uma isso. forma, é um Ok. comportamento que têm de dizer eu não estou nada bem. Por exemplo, às vezes podem diminuir o apetite, podem, às vezes, têm outros gatos e tornarem-se agressivos porque a tensão é de tal ordem e podem se tornar agressivos uns com os outros. Eles, por exemplo, ela está aqui toda calminha, mas se estiverem muito estressados, o grooming deles, ou seja, eles lambem-se, o normal é eles cuidarem da sua pelagem. Nestas alturas, aqueles que ficam mais ansiosos, que não estão tão adaptados àquelas confusões natalícias ou de fim de ano, eles lambem-se imenso. Portanto, têm de estar atentos para perceber se o gato fica ansioso ou não, porque há formas, obviamente, de lhes acalmar. Por exemplo, estamos a falar de gatos. Um cão, por exemplo, às vezes pode ficar mais ansioso, mais agitado, começa a ladrar imenso, arfam imenso, ficam ofegantes, por exemplo, ou então por isso simplesmente escondem-se, não é? Às vezes eles adotam aquela posição de medo, que é ficam todos arqueados, com a caudinha debaixo entre as pernas e as orelhinhas muito assim caídas. Exatamente. E isso são tudo formas de que os tutores, ou de cão ou de gato, têm que se aperceber desses pequenos pormenores, de que de facto o cão ou o gato não estão a lidar bem, estão a entrar em stress com aquelas alterações de rotina. Há uma coisa em relação aos cães que eu já ouvi há bastante tempo, até foi um veterinário que o disse, se não estou em erro, em que os cães, quando são pequenos, portanto antes de ter as vacinas, não convém andar com eles na rua, mas deve-se andar com eles na rua ao colo,
para ir habituando-os exatamente aos sons e verdade. às... É verdade. É verdade. Isso, não é? Ou seja, Se entre... fizerem isso, já está-se aqui a minimizar estes efeitos que estamos a falar. Exatamente. Nos cães, os medos revelam-se muito em estado adulto, não é? Isto porque normalmente houve esse período de sociabilização que não foi feito como deve ser. Ou seja, os cães normalmente entre as 3 semanas e as 16 semanas, eles obviamente têm a ver com a parte da vacina, não podem ir à rua, mas quem diz rua diz em contacto com jardins ou outros cães que supostamente não estejam vacinados, mas todos os cães que estão vacinados, o facto de podem entrar em contacto, o facto, por exemplo, de ir a uma esplanada, de serem manipulados, deixá-los manipular por pessoas, eles perceberem que existem pessoas com chapéu, com guarda-chuva, não é? Os sons, portanto, isso é uma altura muito importante na socialização e que depois faz com que eles tenham menos receio e menos fobias. Eu lembro-me, quando comecei a trabalhar, lembro-me de um caso em que tinha um Weimaraner que saltou do 3º andar, verdade, só com medo, com a fobia aos foguetes. Brutal. Eu ia falar sobre isso, porque de facto... Isso porque não foi desensibilizado e não foi treinado, exatamente. Desensibilizado. Porque isso do fim de ano, já existem N movimentos a tentar fazer com que se acabem com os foguetes e tal, porque de facto os animais reagem de uma determinada forma. Eu sei disto porque na Argentina houve um movimento muito grande nesse sentido. Mas a questão é possível expor os animais a determinadas coisas que depois eles se adaptem ou se habituem, não é? Chama-se isso de desensibilizar, não é? É esse ruído. Então, mas é um trabalho que os donos também têm que fazer. Tem. O facto do dono não ter medo não significa que o seu amigo de 4 patas sabe perfeitamente que aquilo são foguetes que não fazem mal a ninguém. Claro. E nós estamos a falar em foguetes, mas o simples facto, há determinadas zonas que até tocam nas panelas, isso também não é esse ruído. E os garrafas de champanhe. Exatamente. Ou seja, se veem que o animal, para já devem treiná-lo logo de cedo e a questão de que o Ricardo tinha falado, mas se veem que o animal, se o cão ou o gato, mas neste caso o cão, se comporta de uma maneira com fobia ou com medo, então têm que no próximo ano, antes de o submeter a um novo Natal, a um novo Ano Novo, deveriam treiná-lo e existem métodos, não é a minha área, mas existem treinadores que fazem essa desensibilização. Na minha área de veterinária nós podemos recorrer a calmantes, não sedamos os animais, obviamente, ou a calmantes, ou então existe também agora uma coisa engraçada e bastante útil, que em determinados casos resulta imenso, que são ferormonas, que são as chamadas hormonas apaziguadoras. Os estudiosos perceberam que as mães, quando os bebés estão a amamentar, não é? Quer seja gatinhos, quer seja cão, cachorrinhos, nessa altura as mães libertam umas hormonas na altura do aleitamento para relaxar os cães ou os gatos. E então os estudiosos o que eles foram fazer replicaram essas hormonas, e então existem essas hormonas, estas ferormonas, disponíveis no mercado, PET, não é? No mundo da veterinária, ou em spray, ou em coleiras, ou em difusores para os tranquilizar e os acalmar. Só eles conseguem cheirar, não é? Os humanos não conseguimos atingir esse cheiro ou identificá-los, mas em determinados casos resulta bastante. São as hormonas feromônias no meio apaziguadoras. destas confusões todas de Natal, ela comporta-se sempre assim? Ou não porque ela é da minha desquiadora, ela é super calminha. Ela já foi bem habituada. treinada para Sim. estas coisas. Sim. Por exemplo, os gatos que são desquiáveis, desculpa interromper, os gatos que são desquiáveis às vezes, ou seja, que fazem desquias higiênicas, já estão habituados, isso porque ela é desquiadora, já estão habituados ao ruído da desquiadora, não é? E então Está treinada em relação está um bocadinho a isso. treinado esses sons. Algo que acontece também nesta época é que temos uma série de alimentos completamente diferentes, espalhados pela casa, em cima das mesas, É verdade. e à mão de semear. E preparar estes meninos de irem comer essas coisas é quase impossível, não é? verdade. Então há cuidados que podemos ter, porque
podem ingerir alguma coisa que, inclusive, pode ser fatal. Não quero... Não, é verdade, é verdade. Podem ingerir, muitas vezes acontece. Nós veterinários já estamos mais ou menos alerta de que no Natal há sempre surpresas dos nossos pacientes, ou porque comem chocolate e lá em casa já sabem, os tutores, por exemplo, de cão, já sabem que o chocolate é tóxico, não é? Já sabiam. Não. Sim, perfeitamente. O chocolate é tóxico porque tem uma substância que é a teobromina e eles não conseguem, está a tossir, eles não conseguem metabolizar e ela acumula-se em doses que podem ser tóxicas para o cão. Não comes doces, portanto. Não comes doces, exatamente, mas os cães às vezes, porque o cheiro é atrativo, a curiosidade. Ainda no outro dia tive uma senhora ela tem um bulldog francês e a filha é uma adolescente que come chocolates, não é como tu, comes chocolates às escondidas, e o cão foi lá e apareceu-me com alterações neurológicas, porque pode-se morrer de intoxicação por chocolate, é verdade, ou então podem ficar com gastroenterites graves, severas, alterações neurológicas, e não foi nada bonito para o Elias. Portanto, há que ter atenção, de facto, ao chocolate, ter atenção aos frutos secos, tudo aqui os convidados entre as avelãs. Eu tive que abrir, há 2 anos atrás, um gato, abrir cirurgicamente, um gatinho que tinha engolido, ele tinha sintomatologia de obstrutiva, não conseguia defecar e vomitava, porque tinha engolido uma avelã, e a avelã tinha ficado a fazer obstrução intestinal. Portanto, estes frutos secos, portanto, obviamente que não podem estar disponíveis. Ou seja, tem que haver um cuidado com a forma como nós dispomos os alimentos ou como ficam durante a noite, não é? Porque às vezes é mais, durante o dia nós estamos lá, temos cuidado, mas agora, pronto, vamos dormir a descansar. Mas eles ficam com essa... debaixo do olho. Exatamente. E podem ir fazer alguma... Então, isso são coisas são cuidados que nós devemos ter, não é? Para proteger, então, os nossos... Tem que estar vigilantes da mesa, da ceia de Natal. E também outra coisa que é os caixotes de lixo. As pessoas têm que ter muita atenção porque os cães atacam os caixotes de lixo e depois vão comer tudo. Os ossos, que podem fazer perfurações intestinais. Há umas coisas, não sei se sabem, quando fazem... Eu não sou muito boa em cozinha, mas o peru, não é? Quando é recheado e tem aquelas linhas. Já tive que também tirar de um cão também linhas, porque eles ingerem. Porque vão pelo sabor e pelo cheiro, neste caso primeiro, e só depois pelo sabor do peru, não é? E comem e ingerem também a linha e podem provocar obstruções graves. Outra coisa que eu tinha pensado é, por exemplo, e estou-me a lembrar agora dos meus pais lá com a Estrela, é o facto de... Ela dorme na cozinha, mas se nós tivermos uma caixa e ela tiver 2 ou 3 dias a dormir numa caixinha dessas, não lhe vai fazer mal nenhum e se calhar estamos a salvaguardar a saúde do nosso amigo. Exatamente, não? ou seja, até nós veterinários aconselhamos que nestas épocas, se o cão ou o gato, mas neste caso a tua Estrela, se revelar algum medo, algum pânico, o que vocês podem fazer é reservar uma divisão à parte em que tenham lá a caminha, as almofadinhas, os brinquedos. Se quiserem até podem pulverizar com estas ferormonas para elas sentirem que ali estão seguras e que ali não acontece nada. Existem uns brinquedos, por exemplo, que tu podes colocar na Estrela, que é uns brinquedos que se põem lá a comida, ela entretém-se lá e, portanto, no fundo é para desfocá-la do que está da azáfama que existe fora. Porquê é que eu me lembrei desta pergunta, Ricardo? Porque no outro dia recebo uma chamada à hora de almoço. As chamadas à hora de almoço. É sempre a mãe. É. A minha é sempre. E eu pensei, mas para mim deve ser aconteceu qualquer coisa. Comer é quando então a conversa é mais longa. Mas para mim aconteceu qualquer coisa. Bem, a filha estás a comer, estou bem. Então, está tudo bem. Então, só te queria contar um episódio da Estrela. Bom, então o episódio da Estrela foi que, de facto, o meu pai tinha ido buscar umas bolachas, pôs na mesinha de cabeceira, e entretanto foi fazer não sei o quê, e quando deu por ela, aparece a Estrela, não é? Com as bolachas na boca, na sala, vai lá para a caminha dela e começa a comer. E eu lembrei-me, pois, nós temos de ter cuidado, porque no Natal o nosso tipo de comida é avassalador, não é?